Quando a GM, a Ford, a Toyota, a Volkswagen ou a Stellantis olham para o carro elétrico, elas não veem apenas uma bateria no lugar do tanque de combustível. Elas veem uma ameaça ao caixa, porque o maior segredo da indústria automotiva não está no carro que você compra, está no dinheiro que você deixa depois. Revisão, peças, garantia, seguro, financiamento, diagnóstico, mão de obra. E agora, assinatura. Durante décadas, o carro novo foi a porta de entrada, mas o pós-venda foi a máquina de dinheiro. E o carro elétrico não atacou apenas o motor a combustão, ele atacou o cofre. E você vai descobrir por que as montadoras tradicionais têm mais medo de perder o pós-venda do que de perder a venda do carro novo. No episódio anterior, eu mostrei como a GM no Brasil ilustrava esse dilema. Elétricos demorando, Gravataí em risco, híbridos ganhando força. Mas a GM não é exceção, a GM é o sintoma. O que está acontecendo com ela revela uma tensão que atinge todas as montadoras tradicionais. A pergunta que importa não é quem vai vender mais carros elétricos, mas sim quem vai controlar o dinheiro depois que o carro sai da concessionária. Porque essa batalha não é entre bateria e gasolina, é pela captura de valor. E daqui a pouco você vai entender por que essa mudança funciona exatamente como uma piscina de lucro, sendo drenada pelos novos canos. O motor a combustão é uma obra-prima de engenharia, mas ele também é uma obra-prima de recorrência econômica. Pense em tudo que existe dentro de um carro a combustão. Óleo, filtros, velas, correias, escapamento, radiador, embreagem, câmbio, centenas de peças móveis. E cada uma dessas peças é um ponto potencial de manutenção. Cada desgaste vira uma visita. Cada visita vira uma ordem de serviço. Cada ordem de serviço vira peça, mão de obra, diagnóstico e relacionamento. E isso não é um detalhe, isso é o modelo. A indústria automotiva tradicional foi construída como um ecossistema em torno da complexidade mecânica. A montadora vende o carro, a concessionária entrega, o banco financia, a seguradora protege, a oficina revisa e anos depois, a própria concessionária tenta recomprar ou trocar o carro. A venda inicial importa, mas ela é só o primeiro capítulo. O dinheiro recorrente vem depois. É quase como um HP vendendo uma impressora. A impressora pode até parecer o produto principal, mas durante a vida útil, o lucro de verdade vem com a tinta, com os cartuchos. No automóvel tradicional, os cartuchos são as revisões, as peças, o seguro, a garantia estendida e a mão de obra. O carro novo coloca você dentro do sistema e o pós-venda mantém você pagando. Agora entra o elétrico. O elétrico tira várias peças do tabuleiro. Não tem troca de óleo do motor, não tem vela, não tem escapamento, não tem correia dentada. Em muitos casos não tem câmbio tradicional. Menos componentes móveis. E com a frenagem regenerativa, até o desgaste dos freios é reduzido. Isso não significa que o carro elétrico não dá manutenção. Ele ainda tem pneu, suspensão, ar-condicionado, sensores, software, sistema de alta tensão. E se bater, o reparo pode ser complexo e caro. Mas o ponto é outro. O elétrico muda a frequência, a natureza e o dono da manutenção. Menos visitas mecânicas previsíveis, mais diagnóstico eletrônico, mais software, mais bateria, mais controle de plataforma. E isso muda o mapa do dinheiro. E daqui a pouco você vai ver por que essa mudança cria uma guerra silenciosa entre a montadora e a sua própria rede de concessionárias. Quem sente primeiro a mudança não é o presidente global da montadora. É a rede, é a concessionária. Porque a concessionária não vive só da comissão de venda do carro novo. A oficina é o coração recorrente do negócio. Serviço e peças costumam ter margens muito mais altas do que a venda do veículo. O showroom atrai, mas a oficina é para onde o cliente volta. É ali que a rede ganha dinheiro recorrente, mantém contato, identifica a próxima troca, vende garantia, acessórios, fidelidade. Então, quando o carro elétrico reduz parte da manutenção tradicional, ele não mexe apenas numa rotina técnica, ele mexe em todo um pacto econômico. A montadora precisa parecer moderna, precisa mostrar que tem elétrico, precisa responder ao ataque dos chineses. Mas a rede de concessionárias precisa continuar rentável, e é aí que começa uma guerra silenciosa. Porque a montadora pode querer acelerar, mas a rede sente que o tapete está sendo puxado. No Brasil, essa tensão fica ainda mais delicada. Aqui, a rede tradicional é grande, cara e capilarizada. Foi criada para vender, revisar, trocar peça, atender garantia e manter o cliente dentro do ecossistema da marca. Mas o carro elétrico ainda enfrenta barreiras reais. Escala menor, dúvidas sobre revenda,
seguro mais caro em alguns casos, peças importadas, mão de obra especializada, falta de assistência fora dos grandes centros. Ou seja, no Brasil, o elétrico ameaça parte do pós-venda tradicional, mas ainda não substitui esse modelo por uma estrutura madura de suporte. Para o consumidor, o elétrico promete menos manutenção, mas se algo dá errado, as perguntas vêm. Quem resolve? Quanto custa? Quanto tempo demora? Onde tem peça? É por isso que os híbridos aparecem com tanta força no discurso das montadoras tradicionais. O híbrido pode fazer muito sentido técnico, reduz consumo, reduz emissões, pode ser mais fácil de adotar num país continental sem estrutura de recarga. Mas estrategicamente, o híbrido também tem uma função conveniente. Ele compra tempo. O híbrido preserva boa parte da cadeia antiga. Ainda existe o motor a combustão, óleo, complexidade mecânica, revisão tradicional, rede treinada. Aliás, o híbrido ele é mais complexo, porque ele tem que ter os componentes do motor a combustão, do elétrico e um sistema que faça os dois conversarem. É um tema que a gente discute num outro vídeo aqui do canal. Ao mesmo tempo, o híbrido permite que a montadora diga: nós também estamos eletrificando. Ele é uma ponte para o consumidor, mas também pode ser um escudo para a indústria, porque ele permite atravessar para o futuro sem esvaziar rápido demais a piscina de lucro do presente. Agora, para entender por que isso é tão profundo, esqueça por um instante a ideia de que essa é apenas uma mudança de tecnologia. Não é apenas motor a combustão contra motor elétrico. É uma mudança na piscina de lucro da indústria. Toda indústria tem uma piscina de lucro. Alguns pontos da cadeia concentram mais dinheiro que outros. E no automóvel tradicional, essa piscina nunca esteve apenas na venda do carro novo. A venda do carro era a entrada, mas a água circulava depois. Financiamento, seguro, garantia, revisões, peças, mão de obra, acessórios, recompra, fidelização. Durante décadas, o carro a combustão manteve essa piscina cheia porque lhe criava desgaste previsível. O cliente comprava e depois ele voltava. Voltava para trocar óleo, para revisar, para substituir peça, para diagnóstico. Voltava porque a própria máquina exigia retorno. Essa era a genialidade econômica do sistema. O carro novo colocava você dentro da piscina. O pós-venda mantinha a água circulando. Agora entra o elétrico. E o elétrico não cerca a piscina de lucro. Ele muda o encanamento. Parte do dinheiro que antes passava por óleo, filtro, vela, escapamento, correia e câmbio começa a procurar outro caminho. Vai para a bateria, software, sensores, módulos eletrônicos, diagnóstico especializado, seguro, reparabilidade, dados, assinatura. O lucro não desaparece, ele muda de endereço. E quando o lucro muda de endereço, a pergunta importante é: quem controla os novos canos? No modelo antigo, a concessionária tinha uma posição privilegiada. Ela vendia o carro, atendia a garantia, fazia a revisão, vendia a peça, conhecia o histórico do cliente e participava da próxima troca. Era um ciclo: venda, revisão, peça, relacionamento, recompra, nova venda. Essa roda girava por anos. Só que o elétrico mexe no atrito dessa roda. Se o cliente volta menos para a manutenção mecânica previsível, a concessionária perde oportunidades de contato. Se há menos peças de desgaste no trem de força, a rede perde parte da recorrência. Se o diagnóstico passa a depender de software fechado, quem controla a plataforma detém o poder. E se a atualização vem pelo ar, a oficina física deixa de ser o único ponto de contato. Percebe a ameaça? A montadora não está apenas trocando o motor, ela está redesenhando quem captura valor depois da venda. É por isso que tantas montadoras tradicionais começaram a falar a mesma língua, uma nova língua. Veículo definido por software, serviços conectados, assinaturas, atualizações remotas, direção assistida paga, funções liberadas por mensalidade. Isso não é só inovação tecnológica, é uma tentativa de reconstruir o pós-venda na forma digital. O novo óleo pode ser software, a nova revisão pode ser atualização, a nova peça pode ser uma função bloqueada no painel, e a nova oficina pode ser uma assinatura mensal. Mas aqui nasce o dilema das tradicionais. O negócio antigo ainda é bom demais para abandonar, mas perigoso demais para preservar. Se a montadora acelera demais no elétrico, ela pressiona a rede de concessionárias, reduz parte da recorrência mecânica e mexe no ecossistema que sustentou sua rentabilidade por décadas. Se acelera de menos,
perde espaço para Tesla, BYD, GWM e outras empresas que nasceram com a lógica do elétrico. Empresas novas não carregam o peso da combustão. Não têm a mesma dependência histórica de oficinas, peças, motores, câmbios, fornecedores antigos e concessionários tradicionais. Elas podem desenhar o negócio já pensando em bateria, software, dados, escala e venda direta. As tradicionais, não. As tradicionais precisam trocar encanamento com a piscina ainda cheia. E aqui, a guerra de preços dos elétricos torna tudo mais perigoso. Quando uma empresa reduz agressivamente o preço de um veículo elétrico, ela não mexe apenas na margem do carro novo. Ela mexe na piscina inteira. Mexe no valor de revenda, no leasing, no seguro, na confiança do consumidor, no estoque da concessionária, na percepção de risco. Se você comprou um elétrico caro e meses depois ele ficou muito mais barato, você percebe que perdeu dinheiro. Se a concessionária tem estoque antigo, ela perde margem. Se a seguradora vê reparos caros e valor residual instável, ela recalcula riscos. Se o consumidor fica inseguro sobre a revenda, ele adia a compra. Por isso a guerra de preços é tão ameaçadora para as tradicionais. Empresas novas podem aceitar queimar margem para ganhar mercado, mas empresas tradicionais têm redes, concessionárias, fornecedores, sindicatos, fábricas antigas e acionistas pressionando por rentabilidade. Elas estão jogando o mesmo jogo, mas com uma mochila pesada nas costas. Agora uma coisa importante, dizer que o carro elétrico acaba com os pós-venda é exagero. Ele não acaba, ele muda o pós-venda. O elétrico também tem manutenção. Então o argumento correto não é elétrico não dá manutenção. O argumento correto é elétrico reduz parte da manutenção mecânica recorrente e desloca valor para outras áreas. Do óleo para o software, da peça simples para o módulo eletrônico, da oficina comum para o técnico especializado, da revisão previsível para o diagnóstico de plataforma, da concessionária para quem controla dados, seguro, bateria e assinatura. E essa é a verdadeira ameaça. O lucro não desaparece, ele migra. A piscina não seca, o encanamento muda. E quando o lucro migra, começa a briga por quem fica com ele. A montadora quer capturar a assinatura. A concessionária quer manter a oficina. A seguradora quer precificar o risco. A oficina independente quer ter acesso ao diagnóstico. As big techs querem dados. As empresas chinesas querem escala. E o consumidor quer apenas não virar refém de um sistema fechado. No fundo, a batalha do carro elétrico não é só ambiental e nem apenas tecnológica. E também não é só geopolítica, é uma batalha por controle. Controle do cliente, da manutenção, do dado e da receita recorrente. Controle do que acontece depois da venda. Por isso, as montadoras tradicionais temem o carro elétrico. Não porque elas não saibam construir carros, elas sabem. Não porque a tecnologia seja impossível de dominar, não é. Elas temem porque o elétrico expõe o segredo do modelo antigo. O carro novo era a entrada, mas o dinheiro real vinha depois. E quando o carro precisa voltar menos, alguém precisa inventar uma nova razão para você continuar pagando. A combustão é uma tecnologia, mas também é um sistema de recorrência. O elétrico é uma tecnologia emergente e gera uma disputa para decidir quem será o dono da próxima recorrência. Porque existe uma guerra silenciosa entre o futuro que as montadoras prometem e o presente que suas fábricas, fornecedores e concessionárias precisam pagar. A montadora quer vender o amanhã, mas a rede precisa sobreviver hoje. E quando essa contradição chega no Brasil, ela ganha endereço, trabalhadores, turnos cortados e uma pergunta incômoda. Por que uma das maiores fábricas da GM na América do Sul parece estar perdendo espaço? Esse é exatamente o caso de Gravataí. Eu conto essa história no vídeo que aparece aí na tela. Clica e nos vemos lá.